Olá, pessoal. Muita paz para todos. Obrigado por abrir esse vídeo. Vamos continuar tirando lições, experiências desse livro Sexo e Destino, do espírito André Luiz, psicografado uma parte por Chico Xavier, outra por Valdo Vieira, que já estamos fazendo já há alguns dias. E eu peço a você que, se você gostar, se inscreva no canal para nos ajudar, tá bom? E dê um like. Temos um plano de ajudar o Centro Espírita Beneficente aqui de Camaçari, quando pudermos receber alguma coisa do YouTube. O plano é esse. Tá bom? Então vamos ao livro. Quem viu o vídeo anterior, né, e quem não viu, eu aconselho que veja. Ao chegar na casa, eles se depararam logo com dois espíritos, com duas pessoas desencarnadas, né, com uma linguagem chula, espíritos querendo perturbar a casa, espíritos zombeteiros. E até falamos da proteção espiritual da casa no vídeo anterior. Então, eles passaram por esses dois irmãos, por esses dois espíritos e entraram na casa. Ao chegar dentro da casa, eles se depararam logo o que eles relataram como um cavalheiro de traços finos, elegantes, com a unha feita, o cabelo bem cortado, bem penteado, sentado lendo o jornal elegantemente. Eles descrevem que esse cavalheiro aparentava uns 45 anos de idade. Era o pai de Marina, aquela que tem um caso com Nemésio, marido de Beatriz, né, que a gente já citou. O nome dele, Cláudio Nogueira, estava ali elegantemente lendo o jornal. E eles começaram a relatar o que observaram na casa. Uma mesa muito bonita, bem decorada, e sobre a mesa eles relatam que havia uma garrafa de uísque entre os dedos do Cláudio Nogueira, um cigarro aceso, né? Um cigarro fumegante, para dizer as palavras que eles trouxeram. Do lado dele, um cinzeiro cheio de tocos de cigarro, demonstrando que era um vício corriqueiro, né, de fumar. O irmão Félix olhou piedosamente e prosseguiu a sua observação. De repente, eles perceberam que aqueles dois desencarnados que estavam do lado de fora entraram. Entraram e se aproximaram de onde estava o Cláudio Nogueira. E chegando bem próximo do Cláudio Nogueira, eles começaram a falar próximo do ouvido dele. Beber, meu caro, beber, quero beber. E aqui uma figura apenas ilustrativa para termos uma ideia do processo. O Cláudio não ouvia, continuou lendo, claro, não ouvia com o ouvido humano, né, com o ouvido do corpo carnal. Continuou lendo seu jornal, até que de repente, como se ele entrasse numa certa sintonia, ele sente uma vontade. Ele sente uma vontade, uma secura na boca, uma vontade de beber. Ali já estabelecendo a corrente mental entre o desencarnado e ele. Claro que essa sintonia é dada pela predisposição, pela própria tendência que ele já tem, que é despertada. Vou ler um trecho do livro para a gente ilustrar a passagem, certo? Então vamos. O resultado não se fez demorar. Vimos o paciente desviar-se do artigo político que ele estava lendo no jornal, em que se entranhava. Ele próprio não explicaria o súbito desinteresse que se notava acometido pelo editorial que lhe apresara a atenção. Quer dizer, ele de repente perdeu o interesse pelo jornal, pela leitura, como se a cabeça dele mudasse de canal. Lembra que eu gosto sempre de dar exemplo de mexer na sintonia do rádio? Né? Como se ele de repente mudasse todo o seu interesse. Beber, beber, repetia os espíritos.
Cláudio abrigou a sugestão, convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente por si. Claro, pessoa que não conhece, que não sabe, que não se observa, que não admite essa possibilidade de influência espiritual, vai achar que a vontade é dele. Estou ali, estou em casa, estou lendo um jornal, deu a vontade de tomar um uísque. O pensamento lhe transmudou rápido, como a usina cuja corrente se desloca de uma direção para outra, por efeito da nova tomada de força. Beber, beber, e a sede de aguardente se lhe articulou na ideia, ganhando forma. Então a vontade de beber se intensificou. Olha que ele estava lendo o jornal dele, não estava nem pensando em beber, não tinha vontade nenhuma. A mucosa pituitária se lhe aguçou, como que mais fortemente impregnada do cheiro acre que vagueava no ar. Mucosa pituitária é uma glândula, é uma mucosa nasal. É uma mucosa nasal onde se inicia o sentido do olfato. O assistente malicioso, o espírito desencarnado viciado também, coçou-lhe brandamente os gorgomilos, a garganta, a traqueia. Isso aqui é gorgomilo. O pai de Marina, né, sentiu-se apoquentado, quer dizer, sentiu-se incomodado, inquieto. Indefinível secura constrangia-lhe a faringe, ansiava tranquilizar-se. Quer dizer, ansiava tranquilizar-se? Ansiava ingerir o álcool para acalmar aquela vontade que ele tomou de repente. André Luiz relata que, de início, quando os espíritos se aproxima com a carícia leve, se aproxima, né? E ali a aproximação é perispírito com perispírito, é campo magnético com campo magnético, ele chama de carícia leve. Depois, ele relata como um abraço profundo, quando o outro desperta aquela tendência provocada, né? E ele chama de abraço profundo, que o espírito já está ali. E quando o encarnado começa a beber, ele fala que associa-se como um enxerto. Quem sabe o que é enxerto? É quando se conecta uma planta na outra. Você pega um talo de uma planta, né, raspa um talo de uma, raspa um talo de outra, junta, passa ali um esparadrapo e conecta, e elas se unem, ela passa a fazer parte daquela planta, como se fosse um corpo só, um organismo só. Então ele fala que são essas três etapas. Chega devagar, sugerindo, depois perispírito com perispírito se conecta, e quando o outro está atendendo, né, aquele vício, aquele desejo, eles se tornam ali bem unidos, que ele chama de uma associação, para degustar aquele álcool. O encarnado degusta na química do produto mesmo, né, nos seus órgãos biológicos, e o desencarnado absorve aqueles eflúvios, que não é nem o cheiro que a gente sente. Eflúvios é uma coisa mais fina ainda, né? A emanação do fluido animal impregnado pelo álcool é que o espírito absorve e satisfaz a sua vontade de beber. Quero deixar registrado aqui que muitas vezes o movimento espírita ilustra esses obsessores como se fossem pessoas extremamente más. Se você buscar desenhos no Google, você vai ver, às vezes, umas caras monstruosas. E eu defendo que, muitas vezes, é um espírito viciado, que pode não ser um espírito maldoso, ele pode ter sido até uma boa pessoa na sua encarnação, uma alma que não desejava mal a ninguém, que não fazia mal, pode ser uma pessoa de uma moral boa, mas que se viciou no álcool. Simplesmente isso. Não quer dizer que é um bicho, que é um monstro, que é um inimigo, não. É um viciado, se valendo do vício do outro. Nesse caso, a gente pode botar em questão a moral dos espíritos por causa da conversa chula, das zombarias que estava acontecendo no início, na entrada da casa. Aí sim é outra evidência. Associada ao vício, piora mais ainda isso. Então, gente, a lição de hoje desse vídeo
é mostrar que todo vício nosso, não só os vícios químicos, mas os vícios morais, né, que são aqueles que levam aos nossos comportamentos de preconceito, de orgulho, de egoísmo, de prejudicar os irmãos, levando vantagem sobre eles, os nossos vícios morais também dão sintonia a espíritos que se comprazem com isso, que gostam de ver o mal feito. Ok? Mais uma vez eu peço que, se você não for inscrito, se inscreva no canal e dê um like aí nesse vídeo, tá bom? E vamos continuar tirando lições, experiências reais que o Espírito André Luiz acompanhou, viveu por muito tempo, preparou todo um trabalho e depois foi apresentado a Chico Xavier para escrever, para nos mostrar a realidade espiritual. Foram 16 livros escritos e André Luiz é um espírito carioca, né, que fazia parte da colônia Nosso Lar, que é uma colônia espiritual própria do Rio de Janeiro. Tá bom? Um grande abraço para vocês, que Jesus abençoe vossos lares, experimentem começar o Evangelho no lar, como eu falei no vídeo anterior, quem ainda não conhece, que Jesus abençoe seus lares, suas famílias, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.